Olá! Se você cuida de alguém com demência e alterações de comportamento, esse vídeo vai te ajudar. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a agitação. Nós sabemos que os pacientes com demência estão confusos, com dificuldades de memória, dificuldades mentais, digamos assim, mas o que gera muito mais transtorno para quem está cuidando desse paciente não são essas alterações cognitivas, mas sim as alterações de comportamento e, em especial, a agitação. Então, o que é a agitação? Então, a agitação é uma alteração de comportamento na qual o paciente fica tenso, muito inquieto, algumas vezes evoluindo para uma perambulação, ou seja, ficar andando para lá e para cá pela casa, outras vezes evoluindo para uma agressividade, o paciente pode gritar, xingar ou até mesmo bater em quem está ali tentando cuidar. Então, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça com o nosso familiar ou o nosso paciente? É lógico que existem medicamentos, né? Mas hoje eu vou falar sobre as medidas não farmacológicas para reduzir a chance de ocorrer uma agitação ou o como agir diante de um episódio de agitação. Em primeiro lugar, a gente precisa parar para observar o que está causando a agitação do paciente, porque geralmente tem uma causa identificável. O paciente pode estar agitado por algum desconforto físico, como dor, fome, sede, prisão de ventre, alguma questão no ambiente, um ruído que o esteja incomodando, uma pessoa nova cuidando, ou alguma pessoa estranha na casa, um profissional que veio fazer alguma coisa, já pode gerar uma certa agitação no paciente. Então, a primeira coisa é isso. Observar o que está causando a agitação, procurar descobrir e aí, em primeiro lugar, tratar essa causa da agitação e não já ir pensando em medicamento para essa alteração de comportamento. O que mais que a gente pode fazer? Lembrar da forma de se comunicar com o paciente com demência, que é aquele paciente que já não tem mais tanto a linguagem verbal desenvolvida, o raciocínio lógico. Então, quando a gente vai falar com o paciente, especialmente o paciente agitado, a gente vai lembrar dos 3 Cs da comunicação, que é aquela comunicação curta, com poucas palavras, comandos simples, clara, ou seja, procurando verbalizar, né, bem, fazer, né, o movimento dos lábios, explicando, porque existe muitas vezes o déficit auditivo associado, e uma comunicação calma, com um tom de voz afável, uma face tranquila, se possível, dependendo do caso, um leve toque na mão ou no ombro para transmitir uma familiaridade. Então, essas estratégias de comunicação também são super importantes. Outra ajuda, procurar direcionar a atenção do paciente para alguma outra coisa naquele episódio de agitação, convidá-lo a sentar para tomar um café, um bolo, ou para olhar o passarinho na janela, qualquer coisa que tire, que desloque a atenção dele para alguma coisa boa, tranquila, calma, pode vir a ajudar nessa questão da agitação. E fundamental para melhorar todas as alterações de comportamento de quem tem alguma demência é a questão da rotina. A rotina tem que ser bem estruturada e homogênea. O que é uma rotina homogênea? Que não tenha sobressaltos, não tenha surpresas, né? A gente saiba já a hora certa que o idoso vai dormir, vai acordar, ou vai ser colocado na cama, ou vai ser retirado da cama. A hora do banho de sol, a hora do próprio banho, do exercício físico, das refeições, tudo isso precisa estar muito bem determinado e acontecer no mesmo horário todos os dias da semana. Claro que existem atividades que não são todos os dias. Exemplo, tem um fisioterapeuta que vai terça e quinta. É importante que esse fisioterapeuta vá sempre às terças e quintas, sempre mais ou menos no mesmo horário, para evitar de mexer na rotina da pessoa idosa com demência. Isso é muito importante. E além da questão da estrutura da rotina,
a gente também tem que pensar com o que a gente está preenchendo a rotina do paciente. Muitas vezes o idoso fica muito tempo em casa, as circunstâncias não favorecem saídas, né, de casa. Claro que, se possível, sair para dar uma volta, uma caminhada é sempre importante, mas às vezes isso não é possível. Então a gente pensa em preencher os tempos do idoso com coisas positivas. Dependendo do grau da demência, ele pode ainda fazer algo produtivo, ajudar em alguma coisa na casa, uma vassoura, ajudar de repente na confecção do alimento, não utilizando faca e nada que seja inseguro, mas ajudar ali a amassar uma batata, alguma coisa que ele possa ou ela possa contribuir ali com a rotina da casa. Jardinagem, cuidar de umas plantinhas, animalzinho de estimação. Tudo isso ajuda bastante, né? São atividades calmas que, logicamente, dentro da biografia de cada um, isso pode vir a contribuir e ajudar. Arte, né? Se a pessoa tiver isso na história dela, né? Fazer pintura, isso realmente existem pacientes. Eu tenho pacientes que têm demência assim já moderada, avançada, que ainda pintam. É uma coisa muito bonita de ver como essa parte, né, emotiva, né, se preserva durante muito tempo. Então, procurar encher o dia do paciente com coisas calmas. E aí eu faço um alerta à questão da televisão, que muitas vezes a gente não presta muita atenção. O idoso fica lá grande parte do dia diante da televisão e a gente não presta atenção. E que tipo de programa eles estão assistindo? Às vezes estão assistindo programas de violência, noticiário, passando, né, só tragédia. Então a gente tem que cuidar também do que está sendo transmitido na televisão ali daquela pessoa idosa com demência. Colocar programas calmos, programas que tenham uma bela paisagem, que tragam coisas positivas. Som também, às vezes a casa não tem nenhum familiar, tem só cuidadores, né, e que ficam ali trabalhando e às vezes não se preocupa com o tipo de música que está tocando. Então o tipo de música que está tocando tem que ser uma música tranquila, que acalme o paciente. Então são pequenos detalhes que a gente precisa estar atento para evitar episódios de agitação e que muitas vezes assim são bastante perturbadores, certo? Então, lembrando, como eu falei no início do vídeo, existem medicamentos que podem ajudar no controle de todas essas alterações comportamentais, mas antes de pensar em remédio, a gente precisa verificar todas essas outras questões, certo? Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui abaixo seus comentários e dúvidas, que na medida do possível eu vou aqui respondendo nos vídeos. Obrigada!